Falar da Coreia do Sul é pensar naquela enxurrada de luzes neon iluminando Seul, ídolos de K-pop desfilando com figurinos impecáveis, doramas viciantes na Netflix e um povo que parece viver em um futuro tecnológico. Parece o paraíso da felicidade, né? Mas a vida real é muito diferente do que se vê nos MVs coloridos do BTS ou nos romances açucarados dos K-dramas. Você sabia que, na contramão do sucesso econômico e da potência tecnológica, a Coreia do Sul é um dos países com os maiores índices de infelicidade do mundo? Pois é. E isso não sou eu que estou inventando. Basta olhar para relatórios de saúde mental, taxas de suicídio e os depoimentos de jovens que vivem isolados por medo e pressão social. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para uma viagem um pouco incômoda, mas extremamente necessária, para entender por que a Coreia do Sul carrega o pesado título de o país mais triste do mundo. Vamos falar sobre o lado que as propagandas de beleza e as apresentações de boy bands não mostram. A Coreia do Sul impressiona. O tal milagre econômico fez o país disparar no cenário global. O PIB explodiu. Marcas como Samsung, Hyundai e LG se tornaram gigantes. E a cultura pop transformou o país em um fenômeno mundial. K-pop, doramas, filmes premiados. O mundo inteiro olha para a Coreia e vê um lugar moderno, tecnológico, cheio de cafés estilosos e jovens desfilando pelas ruas vibrantes. Parece um cenário perfeito, né? Só que por trás dessa fachada, a realidade é bem diferente. A Coreia do Sul é, na prática, um dos países mais tristes do mundo. Uma pesquisa do próprio governo coreano revelou que, em 2023, 74% dos entrevistados enfrentaram problemas de saúde mental, incluindo estresse crônico, ansiedade e até pensamentos autodestrutivos. E aqui não estamos falando apenas de pessoas que se sentiram tristes ou sobrecarregadas. Estamos falando de gente que cogitou tirar a própria vida. Um dos casos mais chocantes aconteceu com a jovem professora Lee Min-soo, de apenas 23 anos. Em seu diário, ela descrevia o pânico que sentia ao entrar na sala de aula. Meu peito está tão apertado, parece que vou cair em algum lugar, nem sei onde estou. Dias depois, escreveu, quero largar tudo. Pouco tempo depois, ela foi encontrada sem vida dentro do armário da própria sala de aula. E o pior, ela não foi a única. Na Coreia, a pressão social é uma bomba relógio emocional. Um sistema que cobra demais, acolhe de menos e ensina que errar é imperdoável. Mas de onde vem toda essa pressão? O que leva essas pessoas para caminhos tão tristes? É exatamente isso que vamos explorar agora. Número 1. A famosa exigência de sucesso e o bullying nas escolas. Se tem um ponto que já coloca a Coreia do Sul no caminho da infelicidade, é o sistema educacional. As escolas coreanas são conhecidas por serem extremamente competitivas. Os alunos passam o dia inteiro estudando. E quando eu digo o dia inteiro, não é força de expressão. A rotina começa cedo, continua com aulas extras nos famosos cursinhos privados e só termina tarde da noite, com pilhas de tarefas e mais estudos em casa. Tudo isso porque, para conseguir um bom emprego no futuro, é praticamente obrigatório entrar em uma universidade de elite. E falhar nessa etapa não é uma opção. Se destacar nos estudos não é apenas uma questão individual, é uma cobrança social e familiar gigantesca. Tira uma nota abaixo da média? Vergonha. Não passa no vestibular da universidade mais prestigiada? Fracasso. O erro não é visto como parte do aprendizado, mas como algo humilhante, e a pressão é tanta que muitos alunos simplesmente não aguentam. E como se isso já não fosse suficiente, ainda tem o bullying. O ambiente escolar na Coreia não é apenas acadêmico, é também um campo de batalha social. Quem não se encaixa no padrão, seja por aparência, personalidade ou desempenho, vira alvo. Alguns doramas famosos, como The Glory, já retrataram de forma impactante os abusos dentro das escolas, e acredite, a realidade pode ser ainda pior. A soma de expectativas absurdas de sucesso mais um ambiente escolar hostil cria uma espiral de depressão e ansiedade desde a adolescência. Muitos jovens desenvolvem transtornos de ansiedade, crises de pânico e medo de decepcionar os pais. Tem gente que quase não dorme,
que passa o dia turbinado com energéticos, café e remédios só para continuar estudando. Agora pensa, se você não aguenta a pressão das notas, é ridicularizado ou excluído pelos colegas e ainda chega em casa para ouvir bronca por tirar 9,5 em vez de 10, qual a sua chance de manter a saúde mental intacta? E o pior é que essa pressão não para na escola. Quando o aluno finalmente entra na faculdade, a guerra continua. O ciclo de cobrança nunca termina. Estágio, cursos extracurriculares, inglês fluente, voluntariado e, de quebra, ainda tem que manter a aparência perfeita. Número 2. O preço da perfeição. É impossível falar de sofrimento mental na Coreia do Sul sem mencionar a obsessão pela beleza. Você com certeza já viu idols de K-pop com peles impecáveis, corpos magros e rostos simétricos, quase como se tivessem saído de um filtro de embelezamento da vida real. Mas essa estética perfeita não fica só nos palcos. Ela se espalha pela sociedade inteira, transformando a pressão pela beleza em um verdadeiro pesadelo cotidiano. A Coreia do Sul é líder mundial na indústria de cosméticos. Skincare, maquiagem, tratamentos estéticos, tudo vendido como um caminho obrigatório para quem quer ser aceito socialmente. Mas a coisa vai muito além de cremes e sérums. Fazer cirurgia plástica é algo tão comum que, em muitos casos, os próprios pais pagam para os filhos como presente de aniversário de 16 anos. A ideia é simples. Se você não é naturalmente bonito, precisa consertar isso. E não pense que essa obsessão fica só no espelho. Na Coreia, até currículos de emprego exigem foto. E, em muitas empresas, a aparência pode ser um fator decisivo para ser contratado ou não. O padrão imposto é cruel. Pele clara, corpo esbelto, traços delicados. Quem foge disso pode sofrer bullying, exclusão ou até ter dificuldades para encontrar emprego. E o resultado dessa pressão constante? Distúrbios alimentares, depressão, ansiedade e um sentimento de que nunca se é bom o bastante. Algumas mulheres e até homens criaram movimentos como Escape the Corset, uma tentativa de se libertar desse aprisionamento estético. Mas na prática, quem não segue as regras ainda sente o peso da exclusão social. A busca por um padrão inalcançável não só esgota financeiramente, mas também destrói a saúde mental de milhares de coreanos. Afinal, como ser feliz em um lugar onde parecer perfeito vale mais do que simplesmente ser você mesmo? Número 3. O estresse das jornadas de trabalho. Acha que acabou? Infelizmente não. Digamos que a pessoa sobreviveu à escola e à universidade, passou pelo inferno da pressão acadêmica, encarou o peso da aparência perfeita e agora, finalmente, vai entrar no mercado de trabalho. O problema? Ela vai cair em um sistema que não dá trégua. O ambiente corporativo na Coreia do Sul é conhecido por suas jornadas de trabalho exaustivas. Para muita gente, trabalhar 10, 12 ou até mais horas por dia não é um exagero, é a norma. Mas o expediente oficial nem sempre é o pior. Existe um período informal, onde socializar com chefes e colegas se torna praticamente uma obrigação. E socializar, nesse caso, significa sair para beber até cair, jantar fora para discutir metas e seguir ordens não escritas da hierarquia. Quem se recusa a participar ou simplesmente diz: "Prefiro ir para casa descansar", pode ser visto como preguiçoso, desinteressado ou até desleal à equipe. O resultado? Um ciclo de exaustão sem fim. São poucas ou nenhuma pausa para lazer e família, uma pressão insana por resultados e, claro, um nível de estresse absurdo. Não é raro ver gente desmaiando no metrô, tirando sonecas em banquinhos de rua ou precisando de remédios só para dormir algumas horas. E quando você soma essa rotina insana à cultura do "não posso falhar nunca", tem a receita perfeita para a síndrome de burnout. Aliás, não é coincidência que cada vez mais jovens coreanos relatam esgotamento emocional, crises de ansiedade e pensamentos suicidas. Estudos recentes mostram uma explosão de casos de burnout no país, principalmente entre profissionais de escritório. Trabalhar duro é uma coisa, ser engolido pelo trabalho sem direito a descanso é outra completamente diferente. Número 4.
Isolamento social. Algumas pessoas, diante desse turbilhão de cobranças, simplesmente desistem de interagir com o mundo lá fora. Elas se trancam em casa por meses ou até anos, sem contato com ninguém, vivendo de delivery e internet, isoladas em seus quartos. Esse fenômeno lembra o hikikomori, um termo japonês usado para descrever pessoas que escolhem viver completamente reclusas, fugindo da sociedade. E na Coreia do Sul, o número de jovens nessa situação não para de crescer. Estima-se que cerca de 340 mil coreanos, entre 19 e 39 anos, estejam vivendo nesse estado de reclusão severa. Muitos acabam desenvolvendo depressão, ansiedade e outros transtornos mentais graves, mas sequer buscam ajuda, seja por medo do julgamento, seja por simplesmente não terem energia para isso. O governo até tentou lançar programas de suporte financeiro e psicológico, incentivando essas pessoas a retornarem à sociedade, mas a maioria continua enclausurada. Esse isolamento social também é alimentado pelo medo de fracassar, de não atender às expectativas ou de ser humilhado. Tudo aquilo que a gente já viu nos tópicos anteriores. Ou seja, o sujeito diz: quer saber? Melhor ficar no meu quarto do que encarar o mundo me cobrando 24 horas. No fim das contas, a Coreia do Sul criou uma sociedade onde ser bom não basta, é preciso ser o melhor. E diante disso, muita gente simplesmente desiste de tentar. Número 5. Machismo e violência doméstica. Historicamente, e principalmente nas culturas asiáticas, as mulheres foram criadas para serem submissas. E mesmo com o mundo avançando em tantas áreas, essa submissão ainda é visível em diversos aspectos. Exemplo? É só olhar para as mulheres chinesas. Até hoje, elas sofrem com estigmas e preconceitos caso não sigam certas normas estabelecidas pela sociedade. Você sabia, por exemplo, que na China os pais ainda anunciam filhos, especialmente filhas solteiras, em praças, como se estivessem em um mercado de casamentos? Além disso, há cursos que ensinam as mulheres como devem se portar no casamento. Mas de todos os ensinamentos questionáveis, talvez o mais absurdo seja: se ele bater em você, não retribua o golpe. Aguente e não peça o divórcio. Mas voltando para as sul-coreanas, a situação na Coreia do Sul não é muito diferente. Assim como as chinesas, muitas mulheres coreanas enfrentam uma sociedade que ainda é preconceituosa e, muitas vezes, extremamente machista. No entanto, as coisas estão começando a mudar, e cada vez mais mulheres estão desistindo de buscar parceiros locais. Existe até um movimento que surgiu por lá chamado 4B, que significa, em tradução livre, os 4 não. Não namorar, não ter relações íntimas, não casar e não ter filhos. Enquanto nos dramas de TV os homens coreanos podem parecer príncipes perfeitos, fofos, românticos e atenciosos, a realidade, segundo muitas coreanas, é bem diferente. Uma pesquisa recente aponta que cerca de 65% das mulheres no país não querem casar nem ter filhos. O alto índice de violência doméstica no país faz com que, para muitas, o casamento seja apenas uma porta para problemas ainda maiores. E o machismo estrutural está presente em todo canto. Para você ter uma ideia do nível do machismo, um político de Seul chegou a culpar as mulheres pelo aumento das tragédias envolvendo homens no país. Ele alegou que, ao ingressarem no mercado de trabalho, as mulheres roubam os empregos masculinos, o que, segundo ele, estaria afastando as coreanas do casamento e, consequentemente, levando os homens a tirar suas vidas. Exatamente por essa e outras que as mulheres estão se afastando. O resultado é um baixo interesse pelo casamento, natalidade quase inexistente e uma geração cada vez mais desiludida com a ideia de formar uma família. Número 6. Saúde mental. Como se todos esses gatilhos não bastassem, ainda existe um outro problema gigantesco: o tabu em torno da saúde mental. No Ocidente, falar sobre depressão, ansiedade e esgotamento emocional se tornou mais comum nos últimos anos. Terapia, remédios e apoio psicológico passaram a ser vistos como formas legítimas de cuidado. Mas, na Coreia do Sul, a mentalidade é completamente diferente. Lá, ainda existe um estigma muito forte, principalmente entre as gerações mais velhas, que enxergam problemas psicológicos como frescura ou fraqueza.
e isso tem consequências sérias. Muita gente não recebe diagnóstico, não busca tratamento e acaba vendo seu estado piorar. Em escolas e universidades, até existem programas de aconselhamento, mas são frequentemente encarados como coisa de fracassado. E procurar um psiquiatra pode significar ser visto como instável ou problemático, o que pode até prejudicar uma futura contratação. Ou seja, é uma sinuca de bico. A pessoa precisa de ajuda, mas se pedir pode sofrer ainda mais preconceito. E como lidar com essa pressão absurda? Bom, como vocês viram, alguns jovens coreanos simplesmente desistem de participar desse sistema e se escondem de tudo e todos. Tem também aqueles que se mudam para áreas rurais na busca de sossego, tem quem abandona os padrões de beleza e quem tenta reconstruir a vida fora do país. Mas para a maioria, essa não é uma opção viável. Sem saída, muitos recorrem ao álcool. A Coreia do Sul é um dos países que mais consomem álcool no mundo, e não estamos falando de beber casualmente com os amigos. O que acontece lá é que eles bebem até desmaiar na rua. É comum ver grupos inteiros de colegas de trabalho ou amigos virando copo atrás de copo, às vezes até passarem mal. Na prática, o álcool vira um anestésico para uma rotina insustentável. Número 7. A escalada de suicídios. E aí chegamos ao pior de todos os números. Com tantos problemas, tantas cobranças e tão pouca perspectiva, não é à toa que a Coreia do Sul lidera o ranking de suicídios entre os países da OCDE. E não são apenas adultos e idosos que tiram a própria vida. Entre a faixa etária de 10 a 30 anos, o suicídio é a principal causa de morte. Pensa nisso. Os jovens, que deveriam estar no auge da vida, estudando, namorando, se divertindo, são justamente os que mais desistem de viver. De acordo com dados do governo, a taxa nacional gira em torno de 24 a 26 suicídios para cada 100 mil habitantes. Uma das maiores do mundo desenvolvido. E não é um problema recente. Ano após ano, esses números continuam alarmantes. E não pense que isso atinge só pessoas anônimas. Até mesmo estrelas do K-pop, mundialmente famosas, amadas por milhões de fãs, acabam não aguentando a pressão. Casos como o de Kim Jong-hyun, do SHINee, que deixou uma carta dizendo que a depressão o devorou, ou das cantoras Sulli e Guhara, que chocaram fãs do mundo inteiro, mostram que nem quem tem dinheiro e fama consegue escapar dessa realidade. Agora imagina a pessoa comum, que trabalha 14 horas por dia, vive sob um peso absurdo de cobranças e não tem ninguém com quem desabafar? É um ciclo cruel. A pressão vem, a pessoa sofre, não busca ajuda por medo do estigma, a depressão se agrava e, em muitos casos, acontece o pior. Número 8. A solidão dos idosos. E como se tudo isso não bastasse, até os idosos vivem uma solidão extrema na Coreia do Sul. O país tem uma das maiores taxas de idosos tirando suas próprias vidas no mundo. E o motivo? Abandono e falta de suporte financeiro. Com a baixa taxa de natalidade e a cultura de trabalho intenso, muitos filhos simplesmente não têm tempo ou interesse em cuidar dos pais. Sem um sistema previdenciário eficiente, muitos idosos vivem na pobreza, sobrevivendo com trabalhos precários ou ajuda mínima do governo. No país existe um fenômeno chamado kodokushi, que significa morte solitária. Basicamente, muitos idosos morrem sozinhos em seus apartamentos, sem que ninguém perceba por dias ou até semanas. É uma cena chocante e triste, mas extremamente comum. Depois de passar por tudo isso, o sistema educacional sufocante, os padrões de beleza impossíveis, a cultura do trabalho exaustivo, o isolamento social e a falta de apoio psicológico, dá para entender por que a Coreia do Sul carrega o título de um dos países mais tristes do mundo. É claro que o país continua sendo um lugar fascinante, cheio de inovações, cultura rica e experiências incríveis. Mas, quando se olha além da fachada perfeita, fica evidente que nem toda essa modernidade foi capaz de trazer felicidade para sua população. E aí, você já conhecia esse outro lado da Coreia do Sul? Qual dessas realidades te surpreendeu mais? Se curte conteúdos que vão além do óbvio e revelam histórias que ninguém conta, fica com a gente. Ainda tem muito mais para descobrir sobre esse nosso belo mundo.
Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.